Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Luz dos Gentios, a leitura bíblica 2023. E como vocês já sabem, aqui no canal nós estamos lendo a Bíblia em 42 semanas. 4 capítulos por dia, em média 18 minutos na porção diária de leitura. E nessa semana, a semana 8 de 42, nós vamos ler de Josué 9 a Juízes 12, ok? Então vem comigo. Então, pessoal, como vocês já sabem, toda semana em que vai mudar a leitura, a semana de leitura, eu faço um comentário, faço um vídeo fazendo um comentário acerca de alguma coisa das Escrituras. E nessa semana me veio o desejo de falar sobre João 10. João 10, Jesus ele vai falar da parábola do bom pastor, né? E na parábola do bom pastor, Jesus ele vai comunicar algumas coisas que ali estão muito claras e outras que estão ocultas, né? E quando eu falo sobre esse assunto para algumas pessoas, muitas riem, porque jamais imaginaram que aquelas coisas que estão sendo faladas ali revelam alguns personagens. E como eu já falei para vocês aqui, muita gente não lê as Escrituras e só repete aquilo que ouve. Então eu já vi muita gente falando coisas absurdas acerca do que é falado ali em João 10. Como quando Jesus ele vai falar que os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Eu já vi gente falar que Jesus está falando do Antigo Testamento. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Então, eu queria me ater em João 10, na parábola que Jesus conta, e revelar aquelas figuras, que tem figuras ali que não são claras. Então, queria revelar essas figuras, porque para mim para mim é normal. Isso faz parte da minha vida. A leitura bíblica, eu tá girando em torno da Bíblia o dia inteiro. A Bíblia está no meu pensamento a todo momento, a todo instante. Isso para mim é comum, mas tem gente que não é comum. Então eu queria poder falar desse livro aqui, de João 10, dessa parábola do bom pastor. Vem comigo. Então, pessoal, eu queria começar lendo João 10. Vamos ler? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas seguem, porque conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge,
porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim, o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para assumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, pessoal, o que o Senhor Jesus faz em João 10? Ele vai abrir sua boca em parábolas para publicar as coisas ocultas na criação. Ele vai abrir sua boca em parábolas. Ele vai falar de maneira figurada para quem se interessa pelo reino de Deus buscar as figuras no Antigo Testamento. Ok? Vocês lembram? Vocês lembram que eu falo isso sempre em todos os vídeos, que para a gente entender a Escritura, a gente precisa da base, depois do que está em cima da base para finalizar ela, que é fazer aquela figura da casa, né? É o terreno, a casa e a finalização, que é o telhado. A base é Moisés, os profetas e o Novo Testamento. Então a gente só consegue entender o Novo Testamento se a gente entender as figuras que estão sendo colocadas para a gente lá no Antigo Testamento. A gente não vai entender o Novo Testamento se a gente não estudar o Antigo, porque a base está no Antigo Testamento. Esquece aquela história que as pessoas sempre dizem: o Antigo Testamento já passou. Esquece isso da sua cabeça. A gente precisa entender as Escrituras. Só tem como entender estudando o Antigo Testamento. Porque se você se aplicar em estudar o Antigo Testamento, quando chegar no Novo, vai assim, vai cair como uma luva. Tem um camarada meu no Rio de Janeiro, ele falava sempre pra mim assim: pô, Vinícius, esquece, cara. Esquece esse negócio de ficar estudando o Antigo Testamento, cara. Esquece isso aí. É a nova aliança. Então, ensinaram pra ele que o Novo Testamento é que vale, que é a nova aliança. Porque o antigo passou, é a antiga aliança. Não tem nada a ver, cara. Pra gente entender o novo, a gente precisa da base. E o que Jesus está fazendo aqui é nada mais nada menos que falando figuradamente pra gente e tá mostrando figuras do Antigo Testamento. Olha o que ele vai fazer. Olha as figuras que ele vai trazer pra gente aqui, ó. Eu separei, são 13 figuras. A figura do ladrão, a figura da porta, a figura do pastor, o porteiro, as ovelhas, o estranho, os estranhos, os ladrões, a porta novamente, o aprisco, o mercenário, o lobo e o rebanho. Ele coloca a porta duas vezes, porque as duas vezes tem sentido diferente. As duas vezes. Quando ele fala o que entra pela porta, ele vai dar um sentido e depois ele vai dizer que ele é a porta. Por isso que as figuras são diferentes. E olha aqui olha o que quer dizer cada uma delas. Antes de eu dizer o que quer dizer cada uma delas, eu separei 4 figuras aqui. 1, 2, 3, 4. Separei 4 figuras aqui que são nítidas. Não precisa nem ninguém chegar pra gente e falar assim: é isso. Porque elas são nítidas. Que é o ladrão, é nítido que é Satanás. O pastor, é nítido que é Jesus. As ovelhas, é nítido que são os servos dele. E o lobo, é nítido que é Satanás também. Então, essas figuras aqui, você não precisa buscar muito, porque ela já está explícita, que Jesus está dizendo sobre
O ladrão sendo Satanás, o pastor sendo Jesus, as ovelhas sendo os servos dele e o lobo sendo Satanás. E agora os outros. Quem é o porteiro? Quem é o estranho? Quem é o mercenário? Essas figuras aqui, de novo voltando, essas figuras aqui, elas estão relatadas em Gênesis 3. Os mesmos personagens, os reais de Gênesis 3, que é Adão, Satanás, a mulher, o filho da mulher, a descendência da serpente e Deus estão relatados aqui. Agora, como é que a gente vai saber? A gente vai ter que investigar, ok? Então, pessoal, vamos começar a nossa investigação aqui no capítulo 10 de João 10. Primeira coisa, a gente vai pegar os versículos onde Jesus afirma certas coisas que não tem como dizer assim, ó, isso aí é da tua cabeça. Não tem como dizer. Ou seja, Jesus ele pega uma parábola, de um aprisco, ele vai pegar a história, o contexto de um aprisco, né? É o cercado onde ficam as ovelhas. Vai colocar as ovelhas dentro, vai colocar o pastor na história, vai colocar o adversário das ovelhas na história, que é o lobo, ok? Vai colocar o porteiro na história, porque o porteiro abre, ele tem autoridade para abrir a porta e o pastor entrar, ok? Ele vai pegar o mercenário, que é aquele que é pago para tomar conta das ovelhas, e ele recebe dinheiro e não está nem aí para a vida das ovelhas, ou seja, ele tem uma função de pastor, que é para ele cuidar das ovelhas, mas ele é chamado de mercenário, porque ele não dá conta da vida das ovelhas, porque ele só está ali para receber e não quer saber das ovelhas. Quando ele quando o mercenário vê o lobo vindo, o que ele faz? Ele deixa as ovelhas para lá, vai embora, porque ele não quer saber da vida das ovelhas, está nem aí, ele só está recebendo para ele e não está nem com a vida das ovelhas. Aí o lobo vem e ataca as ovelhas. E ele vai dizer que o lobo ele não entra pela porta, que o lobo ele pula, ok? Ele não entra de forma natural, ele pula a cerca. Olha essa, ele pula a cerca. E ele vai dizer assim, ó, eu que sou o bom pastor, eu abro a porta, eu entro pela porta, aliás, o porteiro abre a porta para mim, eu entro pela porta, faço as ovelhas saírem, as ovelhas saem, eu vou na frente delas e tomo conta delas e dou a vida por elas. Olha isso. E aí ele vai afirmar pra gente, aqui ó, no versículo 11, ele vai afirmar, calma aí, vou botar a Bíblia assim, versículo 11, aqui ó, eu sou o bom pastor, não tem o que discutir, ele está afirmando que ele é o bom pastor. Agora no versículo 7, olha o versículo 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. É uma outra afirmação. Então, ele está afirmando que ele é a porta, ele está afirmando que ele é o bom pastor. Outra afirmação, versículo 14. Versículo 14, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Então não tem dúvida, a gente não tem dúvida, que ele está contando uma parábola e que nessa parábola ele está colocando as figuras no seu lugar. E agora ele vai dizer que ele é a porta, porque a porta aqui tem dois sentidos, ok? A porta tem dois sentidos. Tu vê que ele vai falar que ele entra pela porta, e que ele é a porta. Ou seja, tem dois sentidos a porta. A porta de quem
entra e acha pastagem nele, e a porta é que ele entra. Então tem dois sentidos de portas aqui. Então, para a gente desvendar aqui as outras figuras, vamos com calma, vamos com calma. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, ok? Usando a figura de Gênesis 3, comparando com essa aqui, porque vamos ler Mateus, e saber por que Jesus ele fala em parábolas. Olha o que está escrito aqui em Mateus. Mateus 13, verso 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a criação. Ok? Então, ele está citando o Salmo. Está citando o Salmo 78, 2. Que ele ia falar por parábola e iria publicar as coisas que lá atrás foram faladas. E veio trazer o entendimento delas. Beleza? Então ele está pegando aqui, está falando do reino de Deus, está colocando os personagens no seu lugar e está explicando pra gente. E aqui ele já colocou, ele já estabeleceu regra. Qual a regra que estabeleceu? Eu sou bom pastor. Já está entendido que ele é bom pastor. Outra, que ele é a porta das ovelhas. Das ovelhas. Então, já tá desenhado o cenário, né? Ele é o bom pastor. Então, a gente tem que começar a entender agora as oposições. As oposições. Se ele é o bom pastor, quem são as ovelhas? Os seus servos. E ele vai falar de duas classes. As ovelhas que são daquele aprisco ali, porque ele tá se comunicando com os judeus. E ele vai dizer assim, ó, tem ovelhas que não são desse aprisco, de outro aprisco. E eu vou juntar tanto essas ovelhas qual eu estou falando com as ovelhas que virão um só rebanho, ok? Então a gente já entendeu que ele está falando de judeus e gentios num único rebanho. É o que ele vai fazer no futuro. Não aconteceu ainda. No futuro, ele vai unir um aprisco com outro aprisco e virar um só rebanho. O aprisco dos judeus com o aprisco dos gentios e vai virar um só rebanho. E virará um só rebanho onde terá um só pastor, que no caso ele está falando dele mesmo, né? Então, a gente já entendeu, porque Jesus afirma que ele é o bom pastor. A gente já entendeu que ele é a porta. Ok? Então, a gente já está começando a caminhar entendendo a mensagem. Quem é na história aqui, o mercenário? Vamos entender. O mercenário é alguém que também é pastor, que também recebeu a função de pastor, mas ele não está nem aí com a vida das ovelhas. Se a gente nos transportar para Gênesis, quem a gente pode qualificar como o mercenário em Gênesis? Só tem uma figura. Adão. Por quê? Ele vai dizer que o mercenário, quando vê o lobo vindo, que é Satanás, e a gente não tem dúvida disso, o que ele faz? Ele vê, ele vai embora. E o lobo fica à vontade. Entra lá e devasta tudo. Então, mais um personagem a gente já tem. O mercenário é Adão. O bom pastor é Jesus. O lobo é Satanás. As ovelhas são os servos dele. Servos de Jesus. Ok? E quem é o porteiro? Ele vai falar assim, o porteiro abre a porta para mim. Quem abre a porta para ele? A gente vai entender
que Jesus, quando ele diz que eu entro pela porta, eu entro de forma natural, entende-se que ele está dizendo que ele entra de maneira, ele nasce, ou seja, eu entro pela porta, eu nasci, por isso que eu tenho dignidade, eu entrei. Já o outro não, o lobo ele pula por outro lado, ele não entra na porta, ok? Ele é usurpador, ou seja, a gente entende, ele está falando de Satanás, não é isso? Então a gente está entendendo que o porteiro, que é Deus, abre a porta para ele entrar no aprisco das ovelhas. Deu para compreender? Beleza. Qual a outra figura que a gente vai olhar aqui? O estranho. O estranho também é Satanás. É a mesma figura, porque ele fala que as ovelhas não ouvem a voz do estranho. Ele vai falar de dois. Ele vai falar do estranho e dois estranhos, ok? Então, a gente entende, Satanás é o estranho e os estranhos são aqueles que fazem parte do reino de Satanás. Ou seja, está falando da serpente e dos descendentes da serpente. Não tem dificuldade de entender isso, né? Vamos ver uma outra figura aqui. Eu já falei do rebanho, do ladrão, da porta, do porteiro, as ovelhas. Os ladrões, ele fala. Ele vai falar dos ladrões aonde? Os ladrões. Ladrões, Ele fala que todos os que vieram antes de mim são ladrões. Quando ele vai falar todos os que vieram antes de mim, eu já vi gente dizer que todos os que vieram antes de mim, Jesus está dizendo do Antigo Testamento. Meu Deus, não tem nada a ver isso. Nada a ver. Todos que vieram antes de mim, se dizendo ser ungido de Deus, dizendo que que é ungido como eu sou, o Messias, são ladrões, são mentirosos. São mentirosos. Então ele está dizendo aqueles homens que antes dele vieram dizendo que era Messias. Então, não tem nada a ver com sendo o Antigo Testamento. Então é isso, pessoal. Deu para entender? Deu para entender, olhando com esse panorama para esta parábola? Conseguiram compreender? Eu queria pedir a vocês que colocassem o comentário aqui, falassem do que vocês entenderam, se vocês não entenderam, para eu comentar mais detidamente. Esse comentário que eu faço aqui é um comentário bem rápido, é um comentário bem sucinto, para o vídeo não ficar muito longo. Então eu sempre, quando vai mudar a semana, eu sempre faço o comentário na mudança da semana, mas um comentário sucinto. Se vocês não tiverem entendido o que eu falei, coloquem aqui a mensagem no canal aqui, dizem aqui, não entendi isso, para eu poder falar em outros vídeos, para poder tirar dúvida dos amigos, ok? Então, meus amados, fiquem na paz, que tenhamos mais uma semana abençoada de leitura bíblica, quem está acompanhando. Fique com Deus, chame seus amigos para participar do canal aqui também. Um abraço.